Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, hoje eu quero falar-vos mais um pouquinho acerca da fé. Então vamos usar livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vamos analisar o que a palavra de Deus tem para cada um de nós. A palavra de Deus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tenda com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem o fundamento, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conhecer um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Pela fé, que também de um e esse já amortecido descendera tanto em multidão como a estrela dos céus, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem alcançado a promessa, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Muito bem, amados, diletos irmãos, quero dizer para todos vocês que vocês também podem acompanhar a mensagem do presbítero Gregório através da rádio El Shaddai Vida, também da página do Facebook, Semeadores da Palavra, e também dentro dos grupos de WhatsApp. Vamos analisar, amado, o que diz a mensagem de hoje para cada um de nós. Sabemos, amados, que precisamos ter fé. E a fé só recebemos ao ouvir a palavra de Cristo. Porque, amados, então tem pessoas que perdem a bênção, principalmente o milagre da cura divina. Então nós vamos, amados, tentar compreender. Amanhã eu estarei falando um pouco mais no livro História de Abrão, no livro de Gênesis, para que nós possamos crescer em conhecimento e no Espírito de Deus. Eu tenho percebido que algumas pessoas têm dificuldade em receber milagre em sua vida. Tem pessoas até que recebem milagre, mas acaba muitas vezes perdendo a oportunidade de viver uma vida repleta deste milagre. Tenho recebido testemunho de várias pessoas que foram curadas literalmente pelo poder do nome do Senhor Jesus. Esses milagres ocorrem pela ação direta do próprio Espírito Santo, pronunciado através do nome do Senhor Jesus. E algumas destas pessoas
são curadas muitas vezes numa grande campanha de avivamento de fé. Recebe a cura, recebe a libertação, passa a viver uma vida abençoada. Só que mais tarde, essas pessoas voltam a sentir o mesmo sintoma da doença. Por que isso, amado, tem ocorrido? Eu tenho analisado que muitas pessoas têm dificuldade em viver uma vida abundante de fé. Muitas dessas pessoas acabam ficando totalmente decepcionadas quando percebe que o sintoma da doença voltou e pergunta: por que a doença voltou? Será que cometi algum erro grave? Será que pequei? Ou será que não foi um milagre que ocorreu na minha vida? Percebe agora, amado, o que realmente está ocorrendo? Percebe agora, a maioria das pessoas acaba negando o próprio milagre. Percebe agora a maneira do diabo trabalhar? Na verdade, amados, um erro grave aconteceu. Um erro grave foi cometido, sim, mas não é a presença do pecado. O que ocorreu é que o ambiente onde houve a campanha de libertação despertou a fé, uma fé operante na vida dessas pessoas. E essa fé produziu o milagre da cura divina. Mas é necessário, amado, que as pessoas curadas continuem ouvindo a palavra da fé. Pois a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé produziu cura no momento propício na vida dessas pessoas, porque participaram de um grande avivamento de cura divina. O louvor era proporcional, a adoração e todo o movimento daquele local levou com que a pessoa fosse tomada por uma fé, e esta fé operou milagre. Mas é necessário que a pessoa continue ouvindo a palavra da fé. A fé produziu sim a cura, mas agora essas pessoas precisam continuar ouvindo mais e mais a palavra de Deus. Não somente ouvi-la, mas aplicá-la dentro do seu coração. Nós vemos que a leitura de hoje diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia realmente que Deus existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. O escritor de Hebreus diz que Abrão, pela fé, sendo chamado, ele obedeceu. Ele obedeceu e peregrinou em terra estranha. Ele saindo da terra da onde ele habitava, saindo para um lugar que ele havia de receber por herança. Mas ele saiu sem saber para onde ia, sem um destino definido. E pela fé, este mesmo Abrão, ele peregrinou na terra da promessa. Ele pisou essa terra, andou sobre essa terra, mas ele andou como se fosse terra alheia. Ele, inclusive, não construiu habitação para si. Ele passou a habitar em tenda com Isaac e também com Jacó, que era herdeiro com ele da mesma promessa. Mas se nós lemos a palavra de Deus, nós veremos que Jacó nasceu logo após a morte de Abraão. Como a Bíblia diz que ele habitou com Abraão, é por meio da fé, amados.
Abraão, ele não construiu uma casa, ele habitava em tenda, porque ele esperava a cidade que tem o fundamento da qual o arquiteto é Deus. Aquele que edificou a nova Jerusalém. Então, pela fé, Abraão sabia que havia uma cidade eterna, uma habitação eterna. Ele visualizou por meio da fé. Pela fé, até a própria Sara, sua esposa, recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo já estando fora da idade. Porque teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Então, isto ocorre por meio da fé. Pelo que também, mesmo Sara já não tendo o seu próprio ventre já amortecido, do seu ventre descenderam tanto em multidões como a estrela dos céus e como as areias inumeráveis que está na praia do mar. Foi tudo isso por meio da fé. Mas a Bíblia diz que todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-a visto, tendo enxergado dentro da dimensão do Espírito de Deus, e eles também tendo saudado de longe esta promessa de Deus. De longe eles contemplaram a cidade eterna, eles confessaram que eram estrangeiro e peregrino nesta terra, porque eles visualizaram por meio da fé a cidade eterna de Deus. Eu já vos expliquei que os heróis da fé morreram sem participar da graça divina, sem nascerem de novo, sem um novo nascimento espiritual, mas porque eles acreditaram na promessa de Deus. Esta promessa, esta fé que eles obtiveram, justificaram eles foram declarados justos perante a face de Deus, por dar ouvido à palavra de Deus. O Espírito Santo diz, amado, através do próprio apóstolo Paulo, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa para de ouvir a palavra de Deus, sua fé pode diminuir e até mesmo desaparecer. Quando isso ocorre, o diabo entra em ação. O diabo entra em ação quando você para de dar atenção à palavra de Deus. Quando você para de ouvir a voz de Deus, o inimigo da nossa alma, ele entra em ação. E muitas vezes usando pessoas próximas de cada um de nós, próxima muitas vezes desta pessoa que estava doente, do ex-doente, para semear palavra de dúvida em seu coração. Eu já vos disse que a palavra tem poder. Eu já trouxe uma mensagem sobre isso, falando que a palavra tem poder para produzir vida ou morte. Então, por isso, o diabo, ele usa muito a palavra. Ele tem a mania de sussurrar no seu ouvido, e para que você muitas vezes acaba dando ouvido para esse sussurro maligno. E quando isso ocorre, se você der ouvido para a mensagem maligna do inimigo, você está colocando em risco a sua própria alma. É isso que ocorre. Eu já vos disse sobre isso, amado, que a palavra tem o poder de produzir vida ou morte. E é assim que o diabo trabalha. Usa a pessoa de nossa inteira confiança para nos tentar confundir muitas vezes. E se aceitarmos as dúvidas, o milagre que recebemos muitas vezes irá desaparecer. E nós, por colocarmos dúvida dentro do nosso coração,
poderemos ser destruídos pelo maligno. Mas por outro lado, amados, se permanecermos firmes, confessando a palavra de Deus, o mal tem que desaparecer. Eu estou afirmando que o mal tem que sair. Vai sair. Porque o Espírito Santo entrará em ação. Isso porque a fé continua garantindo aquilo que o Senhor nos entregou. Se você recebeu uma cura, uma libertação, e dias depois você começa a sentir o sintoma, e você para de confessar a palavra da fé, e vai consultar o médico vai colocar dúvida no seu coração. Ele vai dizer para você, não, o câncer voltou. O vírus que está atuando no seu organismo voltou. E você vai passar a acreditar nisso. E quando você passar a acreditar nisso, o inimigo triunfou sobre sua vida e você vai morrer doente. Mas se você continuar afirmando que a palavra diz que o Senhor Jesus já levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, que pela sua pisadura fomos sarados, então o milagre continuará. O mal vai ter que bater em retirada. O mal não resiste à palavra da fé. E o Espírito Santo só conhece a voz da palavra da fé. A fé plantada em teu coração é a semente que vai germinar. É a semente que vai trazer o milagre em tua alma, em teu ser, em tua vida. Se você começar a ouvir somente a palavra da fé, você vai viver uma vida abundante. Abrão, ele nunca duvidou da palavra de Deus. Ele viveu a sua vida alicerçado no chamado que Deus lhe deu. E por isso Abrão foi vitorioso. Por outro lado, seu sobrinho Ló passou a viver uma vida de derrota quando ele saiu da presença de Abrão. Deus, logo que Ló separa-se de Abrão, Deus novamente aparece para Abrão e faz-lhe mais uma promessa, mandando que ele olhasse para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. E Deus disse para ele: esta terra eu te darei a ti e a toda a tua descendência. Então somente você precisa acreditar. É isso que está no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Deus diz para Abrão, depois que Ló se apartou dele. Então, muitas vezes, amados, se existe um parasita sugando a sua bênção, é necessário que você se aparte desse parasita. Tem muitas pessoas que estão na igreja como um verdadeiro parasita, assim como Ló era um parasita, só se alimentava da fé de Abrão. Como pode uma pessoa ser parasita? Ele só acredita quando vê que o pastor está sendo abençoado, tendo uma vida abundante. Mas se esse pastor entra em alguma luta espiritual, se existe algum levante contra a vida desse pastor, ele começa a duvidar. Ele começa a dizer: não falei para você que esse pastor não é de confiança, que ele está enganando o povo? E aí começa uma fermentação para separar a igreja, para dividir a igreja. Foi isso que ocorreu com os pastores de Ló e de Abraão. Começou a haver uma discussão entre seus pastores. Ló não teve a sabedoria de refrear esta contenda
este levante que estava vindo no meio dos seus pastores. Amados, diletos irmãos, o Senhor, logo que Abraão separa-se de Ló, que Ló vai para as campinas, escolhendo o melhor lugar para si, Deus manda que Abraão levante os olhos e olha desde o lugar onde ele está, para o norte, sul, para o oriente e ocidente. E Deus faz uma promessa para ele: porque toda esta terra que você está vendo, tudo eu hei de dar a ti. Darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. E de maneira que, se alguém puder contar a poeira da terra, então poderá ser contada a tua descendência. Por isso, amados, nós somos chamados filho da fé de Abraão. Por isso que existem milhares e milhares de cristãos unidos numa única fé, porque são a poeira da fé de Abraão. Deus diz para Abraão: levanta-te, percorra esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. Então Abraão, ele mudou e construiu a sua tenda e foi habitar junto aos carvalhos de Maré, em Hebrom, e ali ele edificou um altar ao Senhor. Nós veremos na próxima mensagem qual é o poder que esse carvalho abriga, por que Abraão construiu a sua tenda ali e por que ali ele levantou um altar ao Senhor. Nós veremos Deus se manifestando, falando face a face com Abraão, e Abraão, estando na presença de Deus, sentindo a graça, a benevolência de Deus em sua vida. Amados, diletos irmãos, eu quero encerrar aqui esta mensagem de hoje, orando, determinando bênção na vida das pessoas. Quero orar pela nossa irmã Miriam, quero orar por pedido de uma irmã chamada Jéssica, quero orar por várias pessoas que têm pedido que eu orasse por si, então estarei orando. Eterno e soberano Deus, Deus de milagre, Deus de benignidade, Deus de justiça e de poder, eu apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração que chegou até mim, pedidos que os Teus servos pedem, Pai, que tem um pedido de uma serva do Senhor que me disse que ela é empresária, que ela é dona de uma transportadora, mas está com o escritório fechado porque alguma coisa ocorreu na jornada da sua vida que não permite que ela venha continuar o seu trabalho. Ó Deus, abençoe tua serva. Abençoe a irmã Jéssica, que pediu, Pai, que eu orasse por ela, pedindo, Senhor, acerca da sua vida sentimental. Abençoe a irmã Miriam, Pai, que pediu que eu orasse por ela, que ela investiu R$1.000 em um negócio agora para este final de semana. Que o Senhor venha, Pai, abençoar a empreitada da tua serva. Abençoe, Senhor, cada ouvinte do pedacinho do Maná dos Céus. Abençoe, Senhor, cada missionário e missionária que se tornaram missionário do pedacinho do Maná dos Céus, transmitindo a mensagem do pedacinho do Maná dos Céus nas suas listas de transmissão, na sua página do Facebook, na sua página do YouTube, Pai. Eu peço nesse instante que tua graça e a tua benevolência seja com cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda graça e paz.